paz. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bendito seja Deus pela oportunidade que nós temos de mais uma vez prestarmos culto ao nosso Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu vou pedir a todos que sigam comigo no Evangelho segundo os relatos de João, no capítulo 4. João, no capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Acharam rápido. João 4. Nós vamos ver do verso 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria, e assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. E disse-lhe a mulher: O Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e seu gado? Até aqui, meus irmãos. Fechem os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa, de mais uma vez refletirmos sobre a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, Pai. Que o Senhor faça cessar as vozes, Senhor, de homens, Senhor, da aflição, das dúvidas, daquilo que nos atrapalha, Senhor, e da ansiedade para aquilo que vem nos próximos dias. Mas que agora estejamos, Pai, tão somente ligados à Tua voz. Que assim seja, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Bom, estamos no capítulo 4 do Evangelho, segundo João, e eu imagino que o texto aqui não tenha, para quem já é de casa já faz um certo tempo, não é? Do Evangelho, certamente já conhece esse texto e conhece também o conteúdo desse diálogo que é tão precioso, não é? Esse diálogo que tem o Senhor Jesus com uma mulher samaritana. E diante desses fatos aqui, meus irmãos, eu gostaria que meditássemos nessa noite, para que nós pudéssemos ver, não é? Tudo bem? Bate nela não. Para que pudéssemos, então, entender o que essa conversa, não é? Ela tem de motivação, e o que é que o apóstolo João, quando escreve, não é? Ao autor, então, desse evangelho, é o Cleiton beliscando de novo, né? O que é que o Evangelho, não é, então, quer dizer para todos nós? Vamos começar do começo, como diriam alguns, né? No capítulo 1 de João, a palavra diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Esse texto de João, meus irmãos, ele é escrito 30 anos depois de todos os eventos que acontecem, não é? Da crucificação e todas as demais ações que teve o Senhor Jesus. 30 anos depois, o apóstolo João sente a necessidade de escrever esse evangelho, porque as pessoas estavam se perdendo no conhecimento acerca de Jesus, se perdendo acerca de quem era, então, o Senhor Jesus, e alguns traziam informações de que, de repente, Jesus não era de fato Filho de Deus, mas era tão somente um grande profeta, e as pessoas estavam se perdendo somente 30 anos depois, não é? Então, João escreve esse evangelho trazendo
a referência àquilo que está lá em Gênesis, no capítulo 1, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui o Senhor Jesus é apresentado como sendo o Verbo, a palavra, o Logos, o autor da criação, como está lá em Gênesis, junto com o Senhor na Trindade, Ele que é desde sempre, não é? Como diz a sua palavra. E a partir dali, o apóstolo João começa a fazer algumas referências, não é? Para demonstrar sinais miraculosos. Não são milagres, puro e simplesmente dizendo, mas são sinais miraculosos que apontam quem é aquele que realiza esses sinais. E são sinais que somente o Messias seria capaz, não é, de materializar, de realizar aquilo pelo poder de Deus. Então aqui o apóstolo João se dedica a esses eventos. E no capítulo 4, em especial, não é, tem esse diálogo com a samaritana. E então aqui, não é, a partir do versículo 5, eu vou pedir a você que mantenha comigo sua Bíblia aberta, não é? Diz a palavra que era-lhe necessário passar por Samaria. Então, o caminho, não é, de onde estava o Senhor Jesus, e ele estava subindo na direção, então, da Galileia, não é? Ele tinha duas opções de caminho. Ou ele passava por uma região montanhosa, difícil de andar, com muito sol, muito deserto, não é? Uma região árida, complicada de caminhar. Ou ele passava às margens do Jordão, caminho um pouquinho mais longo, mas muito mais agradável, e para o judeu tinha uma diferença muito grande. Não passava em Samaria. Os judeus tinham um problema com os samaritanos, já imagino que os irmãos conheçam, a história de ser um povo, não é, misturado, não é um povo que se manteve, não é, casando-se entre as tribos, mas houve mistura. E por isso, uma das razões, não é, os judeus não tinham uma boa relação com os samaritanos. Então a opção natural de todo judeu seria margear o Rio Jordão para subir na direção da Galileia. Mas Jesus faz o caminho oposto. Jesus ele passa exatamente pelo caminho difícil, ele vai pelo caminho árido, ele vai pelo caminho montanhoso, e os discípulos estão acompanhando. E eu fico a pensar, não é? A cabeça dos discípulos ali olhando para Jesus e falando: "Ô meu, mas por quê? Vai por ali que é mais gostoso, o caminho tem árvores, não é? Tem sombras, tem aguinha. Vamos por ali porque a gente não passa pelos samaritanos." Mas diz a palavra no capítulo 4, verso 4, que era-lhe necessário passar por Samaria. Então, de maneira proposital, o Senhor Jesus faz aquele caminho, para passar, então, em Samaria. E o verso 5, não é? Assim que chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Essa cidade, Sicar, né, também conhecida como Siquém, tem muita história aí. Aí foi o primeiro lugar que fez o altar. Abraão fez o seu primeiro altar lá em Gênesis, no capítulo 12. É aí, em Siquém, ou Sicar, não é, que foram enterrados os ossos de José. Tem muito evento que acontece neste lugar chamado Siquém. E mais uma vez está agora aqui o Senhor Jesus, não é? Chegando ali perto, havia o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Eu queria que você prestasse atenção nesse verso 6, que diz que Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Cansado da viagem. Alguém pode pensar: bom, mas Deus não se cansa, não é? Jesus ele tem duas naturezas, amém, irmão? Ele é 100% Deus, 100% homem. E a sua natureza divina não se mistura com a sua natureza humana, assim como a sua natureza humana não se mistura com a natureza divina. Então, enquanto homem, Jesus se cansou sim, teve fome sim, transpirou sim, e ele passou pelas mesmas coisas que você e eu passamos. Há aqueles que dizem que Jesus talvez não fosse um bom exemplo para nenhum de nós, não porque ele fosse mau caráter, mas porque ele não sofreu as coisas que a gente sofre. Ele não foi tentado à maneira como nós fomos tentados. Eis aí o engano de muitas pessoas, porque Jesus passou exatamente pelas mesmas coisas. No capítulo 4 da Epístola aos Hebreus vai dizer que ele passou por todas as mesmas dificuldades e tentações que todos nós, porém, sem pecar. Essa é a diferença, não é? Sem passar pelo pecado. Então, o Senhor Jesus estava cansado da caminhada, porque ele escolheu o caminho árido, pegou o caminho montanhoso, o caminho difícil de se andar, não é? E aí, na sequência, ele diz que isso se deu por volta do meio-dia, ou como algumas
Bíblias talvez esteja a hora sexta, não é? Se você tiver uma versão Almeida, revista atualizada, corrigida, enfim, é o meio-dia. E aí no verso 7 diz que veio uma mulher samaritana tirar água. Então Jesus já estava no poço, estava ali assentado ao lado do poço, e se aproxima uma mulher, e essa mulher, ela é samaritana. E ela veio, quem vai ao poço, né, vai para tirar água. Não sei, de repente fosse para lavar o cabelo, né, jogar a cabeça lá dentro, dar uma chacoalhada, ver se a piolhada sai, alguma coisa assim, né? Mas geralmente vai lá para tirar água. E ela foi tirar água. E quando ela se aproxima do poço, o Senhor Jesus diz a ela assim: dê-me um pouco de água. E a essa altura, os discípulos já não estavam mais lá. É interessante notar isso porque os discípulos saíram para comprar comida e depois eles voltam. E quando eles voltam, é a mulher samaritana que sai. Então, o apóstolo João está fazendo aqui alguns cenários para você entender a conversa. E neste momento, Jesus está só com essa mulher. E para o espanto da mulher, né, no verso 9, ela diz: como o Senhor, e note que na sua Bíblia o Senhor deve estar com S minúsculo, não é? Porque aqui não tem nenhuma referência divina, não tem nenhuma forma de, não é, reverência, senão respeito. Em vez de dizer como você, uma pessoa de idade, você diria como o Senhor, de maneira respeitosa. Mas aqui ela não está reconhecendo com quem ela está falando, pelo menos não por enquanto. E ela diz: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. E aí essa é a dúvida que ela tem, não é? E a continuidade, João põe aí que os judeus não se dão bem com os samaritanos, não é? Quando a palavra diz que os judeus não se dão bem com os samaritanos, aqui João não está fazendo uma referência à rincha ou à briga entre eles. Mas para o judeu, o samaritano era uma raça impura, eram pessoas impuras. E sendo impuros, na cabeça do judeu, se você encostasse nesse copo aqui, não é? Sendo impuro, a sua impureza que está na tua mão passa para o copo. Tirei a mão, a impureza ficou no copo. E aí se eu, que não estou impuro, pusesse a mão aqui, a impureza que era minha, ou dele, que foi para o copo e agora foi para a minha mão. Então, na cabeça do judeu, colocar as mãos em algo que foi tocado por alguém impuro, transmitia impureza. Se eu me sentasse no lugar onde havia se sentado um impuro, eu estaria trazendo para mim ou transmitindo impurezas. E assim é o pensamento do judeu daquela época. Por isso, quando João diz aqui que os judeus não se dão bem com os samaritanos, ele não está falando do problema e da rincha que existia entre essas, não é, raças, entre esses povos. Mas ele está falando da implicância que o judeu tinha por achar que os samaritanos não eram, não é? Não se trata de uma questão de higiene, mas se trata de uma questão de purificação, não é? Religiosa. É mais ou menos assim. Alguém tem algum vizinho que não é crente aí? Acho que todo mundo deve ter um, né? Bom, imagine que você mora num prédio e o teu vizinho desceu. Você vai ter que descer de escada, porque se entrar no elevador, pronto. A impureza do teu vizinho passou pelo elevador e você, né? Olha a condição que era a cabeça do samaritano, ou melhor, do judeu. E quando aquela mulher se assusta, dizendo: como você, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque Jesus está ali sem copo. Jesus está ali sem balde, sem nada. Onde que ele iria beber essa água? Bom, ela poderia fazer assim para ele, né? Ou ela poderia pegar do balde, do copinho, sei lá o que ela estava carregando e dizer: ó, está aqui, toma água. E essa é a grande dúvida que ela fica, não é? Mas como o Senhor, sendo judeu, vem até a mim pedir água? E aí vem a resposta do Senhor Jesus, no verso 10, não é? Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Bom, vamos lá nesse verso 10, que tem bastante coisa importante aqui para a gente entender, né? Ele diz: se você conhecesse o dom de Deus. A Bíblia diz, não é? Em Romanos, no capítulo
6, que o salário do pecado é a morte. Qual que é a continuidade? Mas o dom gratuito é a vida. Então, o dom gratuito é a vida e a vida eterna. Então, quando Jesus diz para ela, se você conhecesse o dom de Deus, de que dom ele está falando aqui? De vida. Está falando de salvação. A resposta que o Senhor Jesus dá para ela é de salvação, é de vida, e vida em abundância, vida eterna. E aquela mulher ficou sem entender absolutamente nada. Porque como assim? O Senhor, com S minúsculo, não é? Vem pedir a mim, uma mulher samaritana. O Senhor nem copo tem. Está aqui sentado, ao meio-dia. Está falando com uma mulher. Não é? E esse era o outro ponto, falar com uma mulher. E não é uma questão de falta de respeito ou sem vergonhice. É que para o judeu, ensinar uma mulher era a coisa assim. O que você faz quando você não tem nada para fazer? Sei lá, você assiste TV? Você dorme? Qualquer coisa? Ensinar uma mulher era perder tempo. Essa tarefa era para o marido. O marido que se vire com a mulher. E se a mulher entendeu ou não entendeu, está tudo certo. Porque a coisa é com os homens. Para o judeu era perda de tempo ensinar a mulher. E por isso aqui, não é? Algumas pessoas ficam pensando que a revolta, né, talvez dos discípulos, estivesse pelo fato de como ele, um homem, falando com uma mulher, os dois sozinhos. Não é por esse motivo. Primeiro, por ser samaritana. Segundo, por, não é, talvez encostar em algo que ela tivesse encostado. E terceiro, está perdendo um tempo enorme, precioso, podia estar dormindo, que era muito mais vantagem do que ensinar a mulher. Então vejam mulheres como o Evangelho, não é? Mudou a vida das mulheres, e glória a Deus por isso, não é? E aqui vem então Jesus dizendo, se você conhecesse o dom de Deus, ele está falando aqui de vida e vida em abundância. Na sequência, ele diz, e quem está lhe pedindo água? Se você soubesse com quem você está falando, não é? Você reagiria diferente, diz Jesus. Era você quem teria me pedido e eu lhe teria dado água, e água viva. Água viva, meu irmão, não é aquele negócio que a gente está na praia e às vezes esbarra e queima, né? Já pensou? Está com sede, alguém joga uma água viva e você se... Não é dessa água viva que ele está falando, eu acho que você já sabe, não é? Mas de que água viva é essa? Se nós fôssemos a Jeremias no capítulo 2, nós íamos encontrar ali, não é, uma referência que o profeta traz a esse povo, dizendo que eles trocaram Deus por deuses falsos. Isso parece ser recorrente na história de Israel, no Antigo Testamento. Geralmente trocando, não é, aquilo que tem valor por algo que não tem valor. E aí Jeremias diz a eles, ora, vocês trocaram a fonte do quê? De águas vivas. Amém, irmão? Você está aí? Amém. Aleluia. Vocês trocaram a fonte? Oh, glória, tem alguém aí? De águas vivas e trocaram pelo quê? Oh, falta que faz o EBD, hein, irmão? Crendo, Deus Pai. Vocês trocaram a fonte de águas vivas pelas cisternas rotas ou cisternas rachadas. Sabe o que é cisterna, irmão? Alguém cava buraco, não é? Para reter a água da chuva, como se fosse uma caixa d'água improvisada. E aí a chuva vem, a água fica e você vai usando. O problema é que essa cisterna com que o povo havia trocado, a comparação que o profeta faz é que eles trocaram, não é? A fonte de água viva, quer dizer, fonte de água que não para de brotar água. Você já viu alguma fonte em algum lugar? Você já foi a alguma fazenda? Você já viu uma fonte? Tem fonte, inclusive, debaixo da água, né? Você vê aquele troço, né? Saindo água e não para de sair água por um repositório furado. É mais ou menos assim. Você lembra daquele programa que o cara ficava dentro de uma cabine com um negócio na orelha e estava na frente dele, né, uma BMW, mas ele não está vendo. E aí o apresentador diz, você quer trocar essa BMW por um palito de dente usado? E a pessoa falava, sim! Você lembra desse programa?
Você é tão velho quanto eu, então, né? Isso daí dá umas denunciadas boas aí da data de nascimento, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso. É pegar algo que tem um valor que é incalculável, que é insondável, é inimaginável, é infinita a grandeza de Deus, e trocar por uma coisa furada, que não retém água. E ali é uma referência, então, a um Deus falso, não é? Que não retém água, que não dá o que beber. E água, meu irmão, para que ela serve, se não para nos hidratar? Eu não sei quanto tempo a gente fica sem comer, mas sem beber água, o tempo é bem menor. A água é essencial para todos nós. Então, a água aqui está fazendo referência à vida. Mas quando Jeremias diz que trocaram a fonte de águas vivas por cisternas rotas, ou rachadas, furadas, ele está dizendo que eles trocaram Deus, o verdadeiro, o único e verdadeiro Deus, por falsos deuses. Então, águas vivas, em Jeremias, significa o quê? O mover de Deus, a presença de Deus. É isso que significava ali em Jeremias. Existem outras, não é? Zacarias também, no capítulo 14, vai fazer a mesma referência. E quando ele cita águas vivas, significa o mover de Deus separando aquilo que é o seu povo daqueles que não servem a Deus. Bom, muito bem. Então, quando ele diz aqui, não é? No verso 10, se vocês conhecessem o dom de Deus e quem lhe está pedindo, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Só que esta água, agora que o Senhor Jesus está falando, não é só uma referência ao mover de Deus, mas é uma referência ao mover de Deus que lhe traz o quê? Se você conhecesse o dom de Deus. E qual é o dom de Deus que nós acabamos de falar? Vida, salvação. Essa água traz vida e salvação. E ela é uma fonte. E se ela é uma fonte, ela jorra água ininterruptamente. Muito bem. Água. Você já deve ter bebido água e hoje, por alguma razão, a minha boca está muito seca. O beiço está grudando aqui, por isso que eu estou bebendo bastante água. João começa o evangelho comparando, não é? O momento da criação com o Senhor Jesus. Você acompanhou aí comigo. E Gênesis 1 vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Opa, tem água aí nessa história, né? Tem água também. Aí, se você fosse comigo, dá uma viradinha na página, vai aí para o capítulo 1 ainda, não é? Nós vamos encontrar o apóstolo João fazendo uma progressão, usando este elemento que é a água. No capítulo 1, depois de fazer a referência que o Senhor Jesus participa do ato criativo de Deus, não é? Na sequência, ele apresenta aquele que é o que introduz Jesus, o que abre, não é? O caminho para o Senhor. E quem foi esse? João Batista. E João batizava. E batizava com água. Verso 26, olha aí comigo, meu irmão. Capítulo 1, verso 26. Alguns fariseus... eu li o 24. 26. E respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Então vem aqui, eu batizo com água. Tem a água aí, você está pegando aí, né? Fica com a água aí. Depois vamos para o verso 30. Olha só o que é que diz a palavra. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então ele vem antes de mim. Quando a Bíblia diz que vem antes, não é que ele chegou primeiro só. Está dizendo que ele é maior, que ele existia antes, não é? E você vai ver já essa mulher perguntando se, por um acaso, não é, Jesus era maior do que Jacó. A gente já vai chegar lá. E aí no verso 31, então, eu mesmo não conhecia,
mas é por isso que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. E o verso 33, avançando mais um pouquinho, né? Ele diz assim: eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Opa, tem uma mudança aqui, não tem? Ele veio batizando com água. É um prenúncio, é um anúncio daquele que vem. E aquele que vem é maior do que ele. Existe antes da criação do mundo, inclusive participa do ato de criação do mundo. E este que vem, cujo Espírito Santo desce sobre ele e permanece, não é? Diz o Senhor aqui através de João Batista, não é? Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então aqui, agora, João apresenta este que vem, o Senhor Jesus, o Messias, não é? E que ele não batiza com água pura e simplesmente, mas ele batiza com o Espírito Santo. O que é batizar no Espírito Santo segundo o crente pentecostal? Está todo mundo falando em língua agora, né? Será que é isso? Jesus batiza com o Espírito Santo. Vamos caminhando aí no texto, não é? Eu queria que você visse aí, a partir do verso 47, né? Agora, Filipe foi até Natanael. Filipe foi chamado para seguir o Senhor Jesus. Ele vai até Natanael e diz a Natanael: Natanael, nós encontramos aquele de quem Moisés falava, não é? Aquele que é semelhante a ele, o Messias. E aí o verso 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E então perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus, não é, responde: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. E então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Rei da onde? De Israel. Vai guardando aí, irmão. E aí Jesus disse: ora, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ora, João Batista disse que Jesus é aquele que vem para batizar com o Espírito Santo. E agora Filipe vai até Natanael e diz: olha, eu achei aquele de quem Moisés falava. Moisés falava dele, é Jesus, o Messias. E aí Natanael fica meio assim: será? E aí Filipe diz: vai lá e vai dar uma olhada então. E aí, quando ele chega lá, Jesus, não é, fala que ele é um israelita de, não é, respeito, ou seja, não tem dolo, não tem falsidade, quer dizer que ele é coerente, não é, com aquilo que é o propósito entre os judeus. E aí Jesus, né, o homem fica: mas de onde o senhor me conhece? Como é que o senhor fala de mim se o senhor não me conhece? Ele fala: vixe, você estava lá debaixo da figueira, sentadão. Filipe chegou lá e o cara falou: uau! Porque Jesus disse o que ele estava fazendo antes, sem que ninguém soubesse. Ele se impressiona e diz: tu és o Filho de Deus. Você é o Rei de Israel. Porque Jesus revelou o que aconteceu um pouquinho antes. Ele se impressiona e traz essa afirmação, que Jesus é o Filho de Deus e o Rei de Israel, não é? E aí Jesus diz para ele: olha, mas só por isso que você creu? Você vai ver coisas maiores. Ou seja, o meu messianato vai ser confirmado, não porque só eu posso dizer a você o que você estava fazendo, mas você verá coisas maiores. E aí ele diz: e digo mais, digo-lhes a verdade, ou em verdade vos digo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Amém? É um título messiânico, não é? É Jesus falando de si mesmo. Alguém lembrou de alguma coisa com essa afirmação de Jesus? Não? Você já viu alguma escada de subindo e descendo anjos, aí alguma coisa assim? Jacó teve um sonho, não teve?
Ele tinha acabado de dar o golpe, ele deu o golpe do baú, só que foi no próprio pai, com a ajuda da mãe. E aí ele fica com medo, ela fica com medo porque escuta Esaú dizendo, eu vou matar esse sem vergonha, deixa meu pai morrer que eu vou matar. E ela fala para ele, falou, você tem que sumir daqui, porque seu irmão quer te matar. Aí ela chega para Isaac e diz assim, olha, Isaac, eu não gosto dessa mulherada daqui não. Jacó não pode casar com nenhuma cananeia, tem que casar com outras mulheres, porque essas daqui é tudo mimimi. E aí Isaac fala, então, você vai lá para a casa do teu tio Labão, escolhe uma das filhas dele. E aí Jacó vai. No caminho, ele para em Betel, não é? E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele cata uma pedrinha, você reclama do seu travesseiro, você reclama do seu colchão. A Bíblia diz que Jacó catou uma pedra e usou para apoiar a cabeça. E dormiu. E quando ele dorme, o que é que ele vê no seu sonho? Ele vê uma escada. E quando ele olha para o alto, ele vê lá no topo quem? Ele vê o Senhor lá no topo. E ele vê anjos subindo e descendo por uma escada. E ele acorda ali dizendo, uau, esse lugar é a casa de Deus. Deus se manifesta aqui e eu não tinha percebido. Então ele faz um altar ali. Ele muda o nome daquele lugar e passa a chamar Betel por conta deste sonho que ele tem. Mas antes que se chamasse Betel, qual era o nome daquele lugar? A Bíblia diz que aquele lugar se chamava Luz. E de Luz passou a se chamar Casa de Deus. Amém, irmão? Está comigo aí? Amém? Guardou a água, guardou a luz, guardou a casa de Deus. Não vai perdendo não, vai perdendo não. Persevera. E aí, então, Jesus afirma para Natanael, não é? Que ele é exatamente aquele de quem Jacó sonhou. Porque é sobre ele que vem os anjos subindo e descendo, é sobre o Filho do Homem. Aquela escada, na verdade, não é, representava um mediador. Quem é este mediador? Que faz a ligação, não é, entre o homem na terra e o Senhor. Quem é este que liga, ou religa, ou religare, de onde vem a palavra religião? Quem é este, senão o mediador, o Senhor Jesus? Ele fala, eu sou este de quem Jacó sonhou. É sobre mim que vem, não é? Tudo aquilo que vem dos céus e se distribui aos homens. E tudo que vai, não é? Seja em oração, seja em tudo, o intermediador quem é? É Cristo, ele é a escada. Então, quando Jacó olha para os pés daquela escada, ele está vendo o Senhor Jesus na sua natureza humana, aquele que andou entre nós. E quando ele olha para o topo e que ele vê o Senhor, ele vê a glória do unigênito do Pai. Este sonho que ele teve falava sobre Jesus. A Bíblia inteirinha, irmão, fala sobre Jesus. A Bíblia inteirinha, cada versículo, tudo aponta para ele. Como nós cantamos, tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei... Né? Está comigo aí? Aí vem o capítulo 2. No capítulo 2 acontece, não é, o primeiro sinal miraculoso narrado pelo apóstolo João. E qual foi? Jesus vai a uma festa de casamento. E aí nessa festa de casamento, o que acontece? Os irmãos se lembram, né? Acabou os churros. Acabou o vinho, não é? E aí Jesus é convidado, então, não é? Vamos fazer a leitura ali comigo no capítulo 2, não é? E aí, verso 4. E respondeu Jesus, que temos nós em comum? Mulher, a minha hora ainda não chegou. E a sua mãe disse aos serviçais, façam tudo que ele lhes mandar. Verso 6. E ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus, para as purificações cerimoniais. Para que é usado esses potes, irmãos? Purificação cerimonial. Vai guardando aí. E o pote era enchido com o quê? Com água. A purificação era feita com água. E esses potes, então, eram potes cerimoniais. Não estavam ali para festa, mas eram potes de uso cerimoniais. Era para purificação. Para pegar aquela água e lavar as mãos, era para purificação. Amém? E tinham 6 potes ali. Não é? Em cada pote cabiam 80 e 120 litros.
E disse-lhe Jesus aos serviçais: encham os potes com água. Muito bem. Ele encheu com água. E quando eles foram pegar, não é? Os serviçais fizeram exatamente como Jesus tinha comandado. E quando eles pegaram daquela água, para surpresa deles, aquele negócio sai como vinho. Então, a primeira coisa que acontece aqui é que João está mostrando que esta água, que está desde o princípio sendo trabalhada pelo Espírito, não é? Jesus é aquele que foi batizado, então o batismo é feito na água, e sobre Jesus veio o Espírito, a conexão da água com o Espírito acontecendo ali, não é? Agora se manifesta no milagre e no casamento, onde a água é transformada em vinho. E são 6 potes cerimoniais. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que as cerimônias religiosas, a maneira como se fazia a purificação antes, até a chegada do Messias, era uma. Do Messias em diante, é outra. E por isso essa água é transformada, e é transformada em vinho. Vinho era muito melhor do que a água. As pessoas estavam esperando vinho, e quando elas tomam vinho, dizem: uau, que vinho maravilhoso é este! Se a água simboliza a vida, como nós vimos agora há pouco na leitura, na conversa com aquela mulher, essa vida que Jesus veio trazer, cuja purificação não é mais pelos métodos que se fazia, não é, pelo povo de Israel, pelos judeus, essa é uma vida muito melhor. Então o modo de purificação muda a partir de Jesus, não mais com sacerdotes, não mais com todos aqueles ritos, com todos aqueles sacrifícios, mas muda a partir de Cristo. É o que o João está construindo no seu pensamento com essa narrativa aqui. E aí seguimos para o capítulo 3. Não é? No capítulo 3 tem um encontro aí de Jesus com um homem muito importante chamado Nicodemos, né? Você lembra de Nicodemos, né? Muito bem. E aí tem uma conversa que é na calada da noite. Nicodemos participa do sinédrio, está com medo, está com vergonha de se expor. Então ele vai na surdina de noite, deve ter botado aquele negócio por cima da cabeça, se esgueirado ali pelos cantinhos para que ninguém o visse, e ele vai até Jesus. E quando fala com Jesus, não é? O diálogo certamente você conhece, não é? No verso 2, e ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos ou milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Bom, João não narrou, mas quando Jesus inicia o seu ministério, não é? Ele vai até uma sinagoga depois de voltar do deserto, e quando ele chega na sinagoga, ele lê um texto de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não é? E não foi o que aconteceu no seu batismo? Pois é. O que Nicodemos está dizendo aqui é a mesma coisa. Ele está dizendo: olha, ninguém faz o que o Senhor faz se não for da parte de Deus. Muito bem, sabe a constatação. E aí continua a conversa. E Jesus responde, né? Digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João disse que ele não batiza com água, ele batiza com o Espírito. Não nascer de novo. O que é batismo com o Espírito Santo, então? É falar em línguas? Não, meu irmão. É nascer de novo. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos imersos aonde? Ora, vamos continuar lendo. E perguntou Nicodemos: ora, como alguém pode nascer de novo sendo velho? Você nota a inocência da pergunta, né? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Aí responde Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer da onde? Da água e do Espírito. Olha a água aparecendo aí de novo. Só que agora tem também o Espírito. E Jesus batiza com o quê? Com o Espírito Santo. A água e o Espírito. Essa junção, como desde o começo ele está apresentando o fato da criação, água, não é? O Espírito de Deus pairava sobre a água, é o momento da criação. Estava criando o mundo. Ora, se não nascer da água e do Espírito, do quê? É a criação de novo. É criação, só que não do homem. Você não é nascido da barriga da sua mãe. Claro que você está aqui, eu estou te vendo, né? Mas o novo nascimento não é da carne, é do Espírito. E quem promove isso? É o Espírito. E diz o próprio Senhor Jesus, não é? Verso 7, ou melhor, do 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito
É espírito. Então, para nascer do espírito, meu irmão, é criação de Deus. Aí alguém pode dizer assim, eu não sou criatura de Deus, porque criado por Deus foi só Adão. Você já ouviu isso, alguém falando alguma vez? Efésios 2, verso 10. Bota aqui na tela, não precisa abrir não. Bota aqui, Efésios. Uau, que grave, né? Ixi, você viu o poder? 2:10, Efésios 2:10. Porque somos o quê? Uau! Eu sou criação de Deus. Realizada onde? Em Cristo, porque nasceu da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Para quê? Para a realização das boas obras, as quais Deus preparou de antemão ou antes, para nós as praticarmos. Então, nós somos criação de Deus, porque nascemos de novo. O novo nascimento é obra da criação do Senhor. E é criado em Cristo, pelo Espírito, pela obra de Cristo na cruz. E o apóstolo João aqui está trazendo isso para a gente, nesse diálogo, não é? E aí ele diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é o Espírito. Então, o novo nascimento, que é o batismo no Espírito Santo, que o Senhor Jesus, não é, faz, diferente do que faz o João Batista, porque João Batista não consegue dar vida para ninguém. Esse novo nascimento, ele é baseado no quê? Na água, águas vivas, e o Espírito, é a obra do Espírito. E se essa água é viva, é ela quem dá o nascimento? Ora, então por que tem aquele diálogo no capítulo 4? Vamos voltar lá para o capítulo 4. E com isso já estamos nos aproximando do fim da introdução. Só para dar um pânico aí. Verso 9. Capítulo 4, verso 9. A mulher samaritana pergunta, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí a resposta de Jesus, se você conhecesse o dom de Deus, que é a vida eterna, o novo nascimento, o batismo no Espírito Santo, que vem da água e do Espírito, você diria, não é? Você teria me pedido e eu lhe teria dado água viva. Eu teria lhe dado vida eterna, nova vida em Cristo. Aí, não é? Disse a mulher no verso 11, o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Você notou alguma semelhança da inocência da pergunta da mulher com a inocência da pergunta de Nicodemos? Como é que pode alguém nascer de novo? Vai voltar para a barriga da mãe? E ela, como é que o senhor vai tirar água se o senhor não tem pote, não tem balde, não tem nada? Não é? O poço é fundo, como é que o senhor vai conseguir essa água viva? Acaso, olha aí o verso 12, o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como também os seus filhos e o seu gado? O Senhor é maior que Jacó? Que pergunta que ela está fazendo? O Senhor tem autoridade maior do que a de Jacó para vir propor que eu beba de alguma água, que seja uma água viva? E água viva, meu irmão, é água corrente, é água que está fluindo, não é água parada, é água viva, que está se movimentando e ela está fluindo e não acaba. Agora essa é a pergunta que ela faz para ele. Acaso o Senhor é maior do que Jacó? Engraçado ela citar Jacó, porque para Natanael Jesus disse que o sonho de Jacó falava sobre ele. João está construindo, não é? Para que as pessoas vejam quem é Jesus. E aí ela, depois de dizer, não é, que o poço deu água para ele mesmo, deu para os seus filhos e deu para o seu gado. Foi o sustento. Sustento do quê? Da vida. O sustento da vida era aquele poço. E quem deu aquele poço? Jacó. Bom, pois é. Aí Jesus responde, quem beber dessa água aí, desse poço, outra vez, vai ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu queria que você prestasse atenção no verso 14, meu irmão. Mas quem beber da água que eu lhe der, vai ter sede amanhã? Nunca mais vai ter sede. O que o João está trazendo agora com esse outro diálogo é que essa água e o Espírito que criaram todas as coisas e que estão em Jesus
e que é Ele quem batiza no Espírito Santo, portanto é Ele quem dá a vida e vida eterna. E essa vida agora é um novo nascimento, diálogo com Nicodemos. Agora, essa água e este Espírito que deram vida, elas não dão vida e somem. Mas nunca mais vai ter sede. Porque essa mesma água que te trouxe a vida pelo Espírito, é a mesma água que pelo mesmo Espírito agora te sustenta. E nunca mais vai ter sede. Você acha que Jesus é mentiroso? Diga amém. Ainda bem que está todo mundo acordado. Ora, se nunca mais vai ter sede, significa que essa vida e vida eterna nunca mais vai se apartar daqueles que beberam dela. Porque quem deu é o Senhor, e da sua fonte é uma fonte abundante. Por isso ele diz no verso 14, preste atenção, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então é uma água que flui por um caminho e está te conduzindo para este caminho. Esta água está agora conduzindo você para a eternidade. Ora, mas que água maravilhosa é essa? Hã? Você já viu o centro da Terra, o meio da Terra, eu sei lá como é que é, aquela linha que separa a parte de riba e a parte de baixo? Né? Tem uma linha que corta lá, não sei se é do Capricórnio, se é do Unicórnio. Tem a linhazinha lá, né? Hã? Do Equador? Obrigado. Você já viu o experimento que eles fazem para quem está do lado de cima? Quando joga água, a água gira de um jeito. Para quem está do lado de baixo, está aqui, ó, que nem daqui esse poste aqui. Ó. Quem está ali, a água gira assim, quem está aqui, a água gira do outro lado. Será que é uma água assim que gira? Uau! Que água maravilhosa é essa? João explica no capítulo 7. Vá lá comigo no capítulo 7. No verso 38. Verso 38 do capítulo 7, olha o que a palavra diz. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Até aqui, né? Porque ele está falando a mesma coisa que diz para a mulher. Então Jesus, graças a Deus, é coerente. Né? Lá no verso 39, e ele estava se referindo o quê? Ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Do que João estava falando? Do Pentecostes, que é a promessa que foi dada pelo profeta Joel, de que sobre toda a carne viria o seu Espírito. Não é? Então, do que é esse rio de águas vivas que brotam do seu interior e que conduzem para a eternidade? Ora, é o Espírito Santo, porque foi batizado nele. E essa nova vida é espírito, não é carne, porque quem é da carne é carne, mas quem é do espírito é espírito. E agora é o Espírito quem nos conduz em toda a verdade, como diz a sua palavra, em João no capítulo 14. Não é? Então vamos continuar lendo aí, agora que você entendeu que águas são essas que fluem do interior e que nos conduzem, porque nunca mais vai ter sede. Por que nunca mais vai ter sede? Foi o milagre da multiplicação ou alguém encheu aqui? Obrigado, quem foi aí? Porque é o Espírito quem dá, por isso ela não acaba. Voltando lá no capítulo 4, não é? Depois de Jesus dizer que quem bebe dessa água nunca mais vai ter sede, e ao contrário, se tornará dentro dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Até aqui? Agora vamos voltar lá para Jacó. Jacó está lá em Betel. Como que se chamava Betel antes? Luz. E como é que chama agora? Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Está começando a fazer algum sentido ainda? Hã? Quem João diz que é Jesus, no capítulo 1? Ele é a luz dos homens. E agora, essa luz não está mais sobre, mas a partir de Cristo, essa luz agora está dentro, porque nós somos morada. Essa luz agora fez habitação.
Através de quem? De Cristo. Portanto, agora, não é? No verso 13, ele diz: ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nele tem uma fonte. Quem é essa água? É o Espírito. Então, nele, dentro dele, não sobre ele, mas nele, agora está a fonte de água viva. O selo da garantia que todos nós seremos resgatados pelo Senhor. O Espírito Santo da promessa. Você lembra do Senhor Jesus dizendo que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias? Ora, do que ele está falando? Porque agora o Espírito Santo vem sobre todos aqueles que são nascidos de novo. E a habitação, ele não está falando de um prédio de alvenaria, mas está falando de pedras vivas, como vai dizer o apóstolo Pedro. Nós somos pedras vivas no templo do Senhor. Amém? Até aqui, está me acompanhando? Não perde não, meu irmão, não perde não, que nós estamos seguindo. E aí no verso 15, a mulher disse então: Senhor, então me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. Bom, ela não entendeu nada, continua não entendendo nada. Ela fala: bom, se eu nunca mais vou ter sede, esse negócio é bom, né? Você não gostaria de ter uma pilha que nunca acabasse? Tipo aquele lá do Tony Stark, né? Que não acaba nunca, aquele negocinho. Você gosta de ficar recarregando o celular toda vez? Bem na hora que você vai precisar, o negócio, acabou. Você fala, né? Ela pediu a mesma coisa, me dá essa água aí maravilhosa, que não acaba nunca e não dá sede de novo, né? Vamos fazer uma propaganda dessa água? E aí, quando ela responde assim, o Senhor Jesus faz uma pergunta para ela, não é? E então ele disse: vai, chame seu marido e volte. Aí você pensa, né? Um pouquinho que guinada que essa história dá, né? Mas é mais ou menos como aconteceu com Natanael. Natanael olhou para Jesus e falou: como é que o senhor sabia que eu estava na figueira? E agora Jesus vira para ela e diz: vai lá buscar o teu marido. Bom, a pergunta de Jesus era, obviamente, ou a afirmação de Jesus aqui tinha um propósito. Verso 17, eu não tenho marido. E aí Jesus responde: bom, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. E o que você acabou de dizer, então, é verdade. Bom, o que fez o Senhor Jesus com ela é o que fez o Senhor Jesus com Natanael. Só comentou aspectos da vida, não é? Olha a reação dela, disse a mulher então: Senhor, vejo que tu és profeta. Porque o profeta, não é, traz aspectos da vida das pessoas aqui, né? Trouxe algo que não era conhecido. Agora ela começa a falar diferente com o Senhor Jesus, não é? E aí o verso 20 parece uma história totalmente solta, mas está tudo conectado. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Bom, o que ela trouxe aqui de elemento? Ela trouxe o templo, não é? Ela não perguntou qual é o templo. Mas os samaritanos tinham em Gazirim ou Jazirim, eles tinham um templo deles lá. Porque na separação das tribos, o rei do norte ficou preocupado se as pessoas do reino dele fossem para o reino do sul, no templo, para adorar e não voltassem mais. Então ele construiu o dele lá. Então tinham 2. E aí a dúvida dessa mulher falou: opa, então aonde é que eu vou prestar, não é, a minha adoração? Eu vou no templo aqui dos samaritanos ou tenho que ir no dos judeus aqui? Eu estava falando de água. Aí Jesus bota os maridos da mulher no meio. Aí vem o templo. Não parece que está tudo solto? Pois é, mas não está. E aí então, não é? Jesus responde no verso 21. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Muito bem. Então, o assunto era de água aqui. Aí a mulher ficou interessada na água que não tem como ficar com sede de novo, mesmo sem entender. E aí Jesus então Jesus expõe o pecado daquela mulher, diz: chama lá o teu marido, e ela diz: ixi, eu não tenho. É verdade.
Teve uma tropa aí que passou, a fila andou, e o que você está não é o teu também. Então, você está falando a verdade aí. Beleza. E aí a mulher fala, uau, é profeta, porque sabe da minha vida. Não é? Então, se é profeta, sabe da minha vida e anunciou o meu pecado, o que tem que fazer quando o pecado é exposto? O que tem que fazer, irmão? O que Davi fez quando Natan botou no nariz dele, dizendo, olha, esse homem é você? O que Davi fez? Ele caiu no chão, se prostrou, pedindo o quê? Perdão, arrependimento. Ora, o que essa mulher está sentindo agora? A mesma coisa. O profeta acabou de expor o meu pecado. Talvez ela convivesse com aquilo achando que estava tudo certo até aquela hora. O fato agora é que o pecado dela foi exposto. Então, o que se faz diante do pecado? O que o crente faz quando percebe que andou por caminhos que não deveria? Ora, pois, né? É o que está acontecendo com essa mulher. Não tem novidade aqui, não está desconectado. É simples entender. E aí ela fala, putz, contou o meu pecado. Não é esse o pânico de muito crente pentecostal? Que às vezes vai à igreja e fica com medo do profeta falar, né? Contar o pecado dele na frente de todo mundo. Ele fala, ai meu Deus. Não é? E agora ela vira, fala, mas agora eu estou com um problema. Porque o senhor é judeu. O senhor é um profeta judeu. Até aqui ele não era nada, agora ele virou profeta diante dela, ela entendeu que esse não é um homem comum que está falando com ela, só que ele é judeu e ela é samaritana. Aí bugou a mente, ela falou, e agora, eu vou para o meu templo, será que vai adiantar? Porque foi um judeu que me acusou? Né? Ou eu vou para o templo do judeu? E aí Jesus responde para ela, falou, mulher, creia em mim, verso 21, está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, ou não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém, não é nem no templo de cá e nem no de lá. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Bom, Jesus estava falando de si mesmo, né? Bem simples de entender. Verso 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Que hora que é essa que ele está falando? Meu Deus. Verso 21. O que diz o verso 21? Está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. E aí o verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Chegou. Não tem que esperar mais. Você não vai adorar nem lá e nem cá. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Ou, numa melhor tradução, no espírito da verdade. Como diz lá em João, no capítulo 14, o espírito da verdade que o mundo não pôde receber. Adorar ao Pai em espírito e em verdade nada mais é do que ser nascido de novo, e agora com uma nova natureza espiritual, porque o que tem espírito é espírito, adorar ao Pai. É isso que ele está dizendo. Para adorar ao Pai verdadeiramente tem que nascer de novo, é a mesma conversa. Ele está oferecendo para ela rios de águas vivas que vão fluir do interior dela. Foi essa oferta que Jesus fez. Se você conhecesse o dom de Deus e soubesse com quem você está falando, era você que ia vir me pedir. E a mulher agora ela está descobrindo com quem que ela está falando. Não é? Muito bem. E aí vem o Senhor Jesus, do verso 23, dizendo que essa hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Não é essa quantidade de gente que se amontoa em templos religiosos, mas é os que são nascidos de novo e que o adoram, não é, em espírito. Verso 24. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou no espírito da verdade. Muito bem. Aí a mulher, não é? Verso 25 agora, diante dessa... O pecado dela foi exposto. O profeta ali, que está diante dela, né, que ela entende que é um profeta, ela pergunta onde é que ela tem que adorar e Jesus responde, nem lá e nem cá, porque a hora já chegou. Vai adorar em espírito e em verdade. Aí a mulher falou, bom, então tá bom, acho que está entrando num terreno perigoso aí, verso 25. Eu sei que o Messias, o Cristo, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então a samaritana, ela tem plena noção das profecias, mesmo estando desligadas ali de Israel, propriamente dito. Ela sabe das profecias e ela diz, olha, quando vier o Messias, aí será diferente. Aí será dessa maneira que o Senhor está dizendo. Bom, aí Jesus se apresenta a ela, não é?
verso 26. Então Jesus declarou: sou eu, o Messias. É como se ele estendesse a mão: prazer, sou o Messias. Tudo bem, samaritano? Não é? Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. A hora já chegou. Uau! Tem gente que pensa que Jesus passou o seu ministério inteirinho em secreto. Não conta para ninguém. Não sabe, ninguém pode saber quem eu sou. Ele diz abertamente para essa mulher: sou eu, o Messias sou eu. Prazer, acabei de chegar aí, né? Prazer conhecê-la. Por isso que eu conheço aí a tua vida, eu sei tudo acerca de você. O Messias sou eu. E aí encerra-se o diálogo com essa mulher, não é? O verso 27 que segue, os discípulos retornam. E essa mulher agora, ela sai daquele lugar. E ela sai maravilhada. Mas ela sai maravilhada porque Jesus sabia do seu pecado, sabia da sua vida. E ela ainda está entendendo que este era um profeta. Mas Jesus se apresentou claramente: sou eu, o Messias. Não é? Muito bem. Aí chegam os discípulos, no verso 27, acompanha aí. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? E então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Olha a dúvida. Não seria ele o Cristo? Porque ele disse que era, né? E então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra. E aí, na sequência, o Senhor Jesus fala sobre uma colheita. Está todo mundo esperando 3 meses para colher, e ele diz que a colheita já está, não é, pronta. Já é hora de fazer a colheita. Jesus diz para aqueles homens: a minha, não é, comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ora, deu para entender o propósito que Jesus passou por Samaria aí agora, né? Por que ele foi pelo caminho tortuoso? Para levar os discípulos até lá, para verem aquela experiência e para, diante de toda aquela indignação, talvez, que eles estivessem sentindo, olhassem para Jesus agora e falaram: mas e aí? Está falando com a mulher? Mas ninguém falou nada, ficou tudo quietinho, né? E aí, o senhor não quer comer nada? Ele falou: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é vir aqui e buscar a estes que estão perdidos. Inclusive os samaritanos, onde eles tinham nojinho de pegar o copo que eles tinham pegado. Bom, a sequência da leitura, né, no verso 39, vai dizer o seguinte: que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Então ainda continua na cabeça da mulher que ele é um grande profeta, mas ainda estão em dúvida se ele é realmente o Messias. Verso 40, assim quando se aproximaram deles, os samaritanos então insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Já pensou? O cara não queria nem passar por ali, e Jesus ficou 2 dias. Olha a tortura para os judeus ali, né? E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Por causa do quê? Da sua palavra. E que palavra, meu irmão? O anúncio do evangelho, feito pelo Messias, feito pelo Cordeiro de Deus. Muitos creram. E aí disseram à mulher, olha a mudança, verso 42. Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. É pela pregação da palavra, irmão. Não é porque o profeta viu. O Natanael ficou espantado, falou: uau, como é que ele sabia que eu estava na figueira? A mulher: uau, como é que ele sabia que eu já tive todo esse monte de relacionamento e deu tudo zebra até agora, né? E aí a resposta dos samaritanos: cremos não por causa do que você disse, porque nós mesmos o ouvimos. E agora sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O que Natanael disse que Jesus era? Rei de Israel. Filho de Deus, rei de Israel. Na cabeça do judeu,
pensando no seu povo, como se Deus fosse exclusivo de Israel. Agora, o samaritano, aquele que era desprezado, aquele que era tido como um povo, não é, chechelento pelos judeus, a estes Deus deu a conhecer que ele era o Messias e que ele é o Salvador do mundo. Não tem judeu, não tem gentio, não tem brasileiro, não tem rico, não tem pobre. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele é o Salvador do mundo. Então João está construindo, através desses diálogos aqui, não é, o entendimento da água, e essa água viva que gera vida, e não só gera vida, mas sustenta essa vida, direcionando para a eternidade, não é? E aqui ele apresenta através do diálogo dessa mulher samaritana. Bom, agora que a gente viu todas essas coisas, não é? Aspectos práticos aí para a gente. O primeiro deles, meu irmão, que eu queria que você notasse, é que quem foi atrás daquela mulher, quem foi atrás daqueles irmãos lá em Samaria, não foram eles que disseram, opa, vai ter aí a cruzada de milagres do Senhor Jesus, vamos lá, vamos comprar o ingresso, né? Não, Jesus foi até eles. Verso de número 4, né, do capítulo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário, porque aquelas pessoas que estavam ali, não é? Não só haveriam de crer que ele é o Messias, não é? Diante de tudo isso que aconteceu, como também os seus discípulos começaram agora a entender a abrangência, o tamanho dessa obra e de quem era este que estava diante deles, o Filho de Deus. Então era necessário passar por lá. Foi Jesus quem foi buscar aquelas pessoas. Foi Jesus quem foi até você e te buscou, meu irmão. Não sei onde você estava quando você ouviu a palavra do Senhor, que ela entrou no seu coração. Eu não sei se você estava numa igreja, eu não sei se você estava num encontro familiar, eu não sei se você estava numa estação de trem, eu não sei se você estava num lugar mais esquisito possível, mas Deus foi até você, porque Ele é o bom pastor e Ele cuida das suas ovelhas. Ele foi até você e te resgatou de um lamaçal de pecados, de uma vida sem propósitos, de uma morte sem fim, e Ele te trouxe a vida. Foi Ele quem foi até você. A Bíblia diz, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, meu irmão, isso é maravilhoso, porque tem muito crente que fica com essa concepção de que igreja é um lugar que, eu vou se der não vou. Meu irmão, aquele que pensa que ele foi por sua própria conta, ele acha que é porque ele tem alguma capacidade de discernir alguma coisa e vai até Cristo. Essa pessoa tem o mesmo entendimento, que se não for, não tem problema. Fui eu que fui até lá mesmo. Mas, meu irmão, Deus te resgatou a custo de sangue, e sangue na morte em cruz do Cordeiro unigênito do Pai. Ele te resgatou, Ele te trouxe a vida. Ele foi até você, assim como Ele faz com todos aqueles que o Pai deu a Jesus. Ele vai um por um e vai resgatar do lamaçal de morte. Esse é o Deus que nós servimos. No capítulo 10 de João, a palavra diz que eu sou o bom pastor, e o bom pastor cuida das suas ovelhas. E ele diz mais, não é? Quando ele fala, quando o bom pastor fala, as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Agora, quem não é ovelha de Jesus não reconhece a voz do Mestre. E é por isso que diante de uma plateia enorme, ou diante de uma estação de trem cheia de gente, quando se prega o Evangelho, alguns ouvem. E aquilo toca o coração, outros não. Porque o Senhor diz que as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus, ouvem a sua voz e a reconhecem. E porque reconhecem a voz do bom pastor, o pastor supremo, irmão, pastor de todos nós, é porque ouve e reconhece, é que se levantou e foi até Jesus. Porque foi o bom pastor quem foi buscar. O bom pastor desviou o seu caminho. Chegou cansado, como você ouviu aí, né? Porque ele tinha ali, não só aquela mulher, mas outras pessoas que creram, porque ouviram de Jesus. E não por conta de um testemunho, de uma possibilidade, de uma revelação. Mas ouviram e viram, este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então eu queria que você entendesse uma coisa, toda pregação ela é bem sucedida. Mesmo que ninguém tenha se convertido, os irmãos do evangelismo, né?
mesmo que ninguém tenha levantado a mão para Cristo, porque a palavra de Deus diz, lemos aqui na hora das ofertas, não é João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha dentro de si rios de água viva fluindo para a eternidade. E o que isso tem a ver com a pregação? Vamos ler o verso seguinte? Volta lá no capítulo 3, né? O verso seguinte, verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condená-lo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Jesus não veio condenar ninguém, amém? Ele veio salvar. E por que ele não veio condenar ninguém? Porque já está condenado. Para que condenar de novo? E qual é a condenação? Não é? Veio do pecado e a condenação é de não crer. E aí o verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E está condenado por quê? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo. Quem é a luz do mundo? E ele veio para tornar aqueles que são as suas ovelhas a habitação do Espírito Santo. Rios de água viva a fluir. Entende, meu irmão? Então toda a pregação ela é bem sucedida. Porque se aquele que não crê, glória a Deus, porque ele está ali sendo convencido do juízo, do pecado e da morte, como diz a palavra. Por quê? Porque ele não creu. Está sendo convencido da sua condenação. É justa a condenação de Deus. Então, glória a Deus quando não crê, porque Deus está fazendo justiça. Agora, e aquele que crê? Glória a Deus, porque Deus está agindo com graça, e pela graça está dando vida nova e vida eterna a estes. Então, toda a pregação é bem sucedida. Se você ler Isaías, quando ele foi chamado, não é? Isaías 6, o chamado dele é para que ele fosse levantado para pregar para uma nação. E Deus disse para ele, você vai pregar, mas ninguém vai te ouvir. Você vai pregar, mas ninguém vai crer. Ora, então Isaías foi frustrado na sua pregação? Não. Foi bem sucedido, porque ele fez exatamente o que Deus mandou que fizesse. E glória a Deus por isso. Então, meu irmão, é Deus quem vai até cada um de nós. É Deus quem vem, porque ele é o bom pastor. E a ovelha, ao ouvir o bom pastor, ela ouviu o seu pastor chamando, ela se levanta e vai. Ele é aquele que vai buscar o seu perdido, não é? E um outro ponto importante que nós vemos aqui, meu irmão, é sobre essa questão, não é? Da aspecto prático, não é? Dessa dificuldade que os judeus tinham com o samaritano. E talvez é a dificuldade que muitos de nós têm com outras pessoas, não é? Talvez com homossexuais, talvez com pessoas que são de algum ocultismo ou coisas assim, não é? Quantas vezes já ouvi pessoas me perguntando, pastor, eu ganhei um pacote de salgadinhos, mas era de uma pessoa que é da Umbanda. Pode comer ou não pode? Não é? Está com medo exatamente do mesmo ponto que os judeus ali. Né? O negócio está amaldiçoado, se eu vou comer vai dar uma dor de barriga, eu vou morrer, vou ver coisa, não sei o quê. Não é? Sabe, Jesus respondeu a essa questão. E eu queria que você fosse comigo em Mateus, no capítulo 15, volta aí ao Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Não é? E o que está acontecendo ali é que os fariseus estão lá criticando Jesus, não é? Porque que os discípulos dele comem sem lavar a mão. Talvez ali no ministério com crianças também, né? Tem aquela palmatória que se a criança for pegar o pãozinho, pá, vai lavar a mão, menino. Não tem? Ah, por que não? Não é? Mas eu lembro na escola, aquela ênfase, né? Vai lavar a mão, menino. Vai comer, vai ter que lavar a mão. Vai lavar a mão, não sei o quê. E eu vi esses dias que você tem que lavar pelo menos 6 vezes a mão por dia para tirar o número de bactérias que tem. E se você encostar a mão na mão de alguém, né, dura 3 segundos mais ou menos. E eu não sei quantos bilhões de bactérias que estão na minha mão passam para a sua e da sua passam para a minha. Não é? Só no toque de mãos assim. Tem coisa que é bom não saber, né? Enfim. Os fariseus estavam aqui criticando Jesus. Por que os discípulos dele comem sem lavar a mão?
Ora, é uma questão de higiene que eles estão reclamando. E do que estavam reclamando, não é? Sobre a mulher samaritana. De pegar o copo. Como é que ele pega no copo que aquela mulher pegou? Passou impureza para ele. Jesus então estava impuro porque tocou no copo daquela mulher samaritana? Porque sentou na cadeira do samaritano? Será que Jesus ficou impuro, meu irmão, por causa disso? Bom, a resposta você sabe que não. E aí, verso 3 aqui, né? E respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar o seu pai, e assim, por causa da tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou acerca de vocês: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Bom, nada diferente dos dias de hoje, né? Uma série de doutrinas falsas, muita igreja propagando um monte de coisa que a Bíblia não endossa, e assim vai, né? Então, essa turma, não é? Verso 10, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso torna impuro. Sabe, meu irmão? Nós precisamos aprender algumas coisas aqui acerca desse texto, né? Muitos de nós ali, talvez lendo o diálogo com aquela mulher, não tenha entendido bem o que ela quis fazer, não é? Quando o seu pecado foi exposto, aquela mulher, ela perguntou, falou: bom, então onde é que eu devo buscar adoração? Onde eu vou adorar? E o que é adorar? Para muitas pessoas, adorar é o momento do louvor, né? Vem a música. Para muitos, o momento da adoração seja um momento de contemplação, de oração, não é? Mas qual que era o contexto ali? O pecado daquela mulher foi anunciado. Então, o que ela estava buscando? Ela estava buscando, não é? Perdão, arrependimento diante do Senhor. Então, o que é adoração à luz de João no capítulo 4? Arrependimento. Arrependimento do quê? Dessa boca bonita que ensina muita coisa, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não é? Não vive em conformidade com a palavra por causa de tradição, mas se esquecem dos princípios e valores bíblicos. Então, meus irmãos, verso 8, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas pessoas, não é, assumem ali uma carapuça de crente e vivem nas suas tradições, não é? Não rapa o sovaco, terno e gravata, Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja todo domingo. Muito bem. Honra com os lábios, mas o coração está longe, porque as suas atitudes continuam sendo as mesmas de antes. Os seus pensamentos continuam sendo os mesmos de antes, e isso parece que não tem mais incomodado. Vive como está. Aquela mulher, diante da pregação da palavra, ela entendeu que ela deveria buscar ao Senhor com arrependimento do coração. E isso é ato de adoração. Isso louva ao Senhor. Disse o Senhor Jesus que quando aquele que está perdido volta, encontra o pecador, não é? Se arrepende, há festas no céu. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, não é? Que é tempo de nós não honrarmos o Senhor com os lábios, mas que a palavra penetre não só na mente, mas no coração e crie raízes profundas a ponto de transformar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque a forma, meu irmão, ela engana qualquer um. A forma do crente, a forma do entre aspas, cristão, engana qualquer um. Mas diz o Senhor Jesus: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Você acha que alguém é louco de mentir para o Senhor na hora do julgamento final? Não está falando de uma conversa que está tendo lá no como é que chama o negócio do pastor lá? Na sala pastoral. Obrigado. Não é a conversa que está tendo, é o julgamento, meu irmão. Está diante do trono branco do Senhor, é o fim de todas as coisas. E foi sentenciado ao inferno. E aí você acha que alguém vai lá, vai tentar usar do jeitinho brasileiro? O cara está ali agora expondo toda a verdade da vida dele e disse: Senhor,
Eu expulsei demônios em teu nome. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque honra com os lábios, mas o coração está longe. Está longe. A vida do crente não é uma vida de aparências. E aquela mulher, ao ser confrontada pela palavra, o seu coração se prostrou. Davi, ao ser confrontado pelo profeta, o seu coração se prostrou. Então, meus irmãos, nessa noite, meu convite para você aqui diante da palavra de Deus, a verdadeira palavra, não é? A palavra que aqueles homens, ao ouvirem de Cristo, disseram: eu não estou crendo que ele é o Messias, porque ele te contou, e você disse que ele te contou alguma coisa, mas porque eu ouvi. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Cristo, ou de Deus. Porque Cristo Deus. Mas nessa noite, meus amados, não é? O convite para todos nós é que a vida, não é? Principalmente aquelas que, quando a porta se fecha, quando as luzes se apagam, não é? Quando todos se vão e a gente se mantém só, parece que ali é o opa, estou livre. Nós devemos sempre lembrar que os olhos do Senhor estão em todos os lugares e que nós fomos chamados não para libertinagem, mas para a liberdade que Cristo nos libertou, para vivermos segundo o chamado que Ele nos deu, porque Ele foi me buscar. Ele me tirou da morte, Ele me tirou da condenação eterna e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para eu viver como um desgraçado, e desgraçado entenda aquele que não tem graça? Não. Porque eu sou representante do seu reino. E eu fui chamado como luz para esse mundo, sal para essa terra, para dar sede, não é, irmã? Nas pessoas, para que elas venham até Cristo e bebam dessa água, e água que jorra para a vida eterna, que não tem mais sede. Agora a futilidade entrou na igreja de um jeito muito triste, irmão. Muito triste. Muitas pessoas preocupadas com tantas coisas que não são o propósito da igreja nesse lugar. Ministério, não é? Reconhecimento, fama, dinheiro, vixe, aí vai longe, né? Por quê? Verso 8, não é, de Mateus 15. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Parece tão claro, não parece? Mas os discípulos continuaram sem entender. Verso 12. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? O senhor tem noção que o senhor deu uma ofendida aí no povo? E aí Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Só vai ficar aquilo que Deus semeou, aqueles a quem Ele buscou. Deixem-nos, porque eles são guias cegos. E se um cego conduzir outro cego, ou ambos cairão no buraco. E aí vem Pedro, né? Então explica para a gente essa parábola, porque eu não entendi, foi nada. E aí Jesus, né? Será que ainda não conseguiram entender? Não percebem que o que entra pela boca vai do estômago e mais tarde é expelido, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Só torna sem higiene. Mas impuro não. Então, meus irmãos, esse diálogo da samaritana com o Senhor Jesus, e que foi proposital porque Cristo foi até lá, era-lhe necessário ir até lá. Ele foi lá para levar a sua palavra para aquelas pessoas. Assim como ele, de modo gracioso, pelo seu Espírito, que agora conduz a sua igreja no caminho da verdade, um dos propósitos do Espírito é nos lembrar de todas as palavras de Jesus. E é Jesus quem diz que o Espírito não fala de nada por si, mas fala tudo que ele, Jesus, deu ao Espírito para que ele fale. E se o Espírito só fala o que Jesus disse para o Espírito falar, Jesus só diz aquilo que o Pai lhe deu para falar.
e a Trindade em perfeita comunhão. Portanto, nessa noite, meus irmãos, eu convido a todos a se colocarem de pé.